sejam bem-vindos a mais um episódio do Gov Talks. Hoje vamos falar sobre governança na gestão pública e apresentar para vocês alguns cases da cidade de Coronel Fabriciano, que vem vencendo alguns prêmios, inclusive hoje está aqui na cidade de São Paulo para receber um prêmio, e falar de outras iniciativas com o vice-prefeito Sadi Luca e o secretário de governo José Márcio. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada por terem vindo até São Paulo, dispuseram desse tempo para estar aqui com a gente, falando desses cases e compartilhando um pouco dessas experiências em gestão pública. É um prazer ter vocês aqui. Larissa, pode falar. Larissa, é um prazer, é satisfação enorme estar aqui com você nesse programa, né? Pelo convite, né? Dado a nós, e falar um pouco da nossa cidade, né? Um pouco do que está acontecendo, né? Da gestão, da eficiência da gestão, da economicidade do nosso município, né? Do que está dando de retorno para o município. Isso é muito importante, né? Levar os cases de sucesso também para outros municípios, né? Isso é muito importante. Esse compartilhamento é um dos motivos pelos quais a gente faz o Gov Talks, para incentivar outros gestores a conhecerem os cases das cidades, trocar umas figurinhas, né? Sim, é sempre bacana, né, José Márcio? A gente fez essa troca de figurinha lá atrás, se eu não me engano, na pandemia, ou foi antes da pandemia, no Dia do Servidor Público, foi a primeira vez que a gente teve um contato. E na época você era, inclusive, secretário de administração, né? É isso mesmo. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa nesse bloco, muito interessante mesmo. Como você disse, Obrigada. né? Para trocar ideias, trocar experiências, né? Porque, afinal de contas, a roda já foi inventada. O que nos basta é fazê-la girar, né? Mas obrigado de coração pela oportunidade, por dar esse espaço aqui para a gente ir fabriciando, né? E fabriciando, para levar a nossa experiência para o Brasil e, quiçá, para o mundo, né, Larissa? Com certeza. Hoje na internet, qualquer coisa que a gente publica está na internet, está disponível para o mundo todo. E vai ser um prazer trazer esses cases, né? Vocês hoje estão aqui em São Paulo, a gente está gravando em São Paulo, vocês estão aqui em São Paulo para receber um prêmio. Vocês querem comentar um pouquinho o que é esse prêmio, quem está oferecendo o prêmio, falar um pouco para o pessoal desse case em específico? Sim. Bem, a entidade que está realizando esse evento, né, é o Instituto Smart Cities Business América, né? Enfim, eles, né, na realização desse evento, eles criaram um programa, que é melhor dizendo, criaram um prêmio Inova Cidades. Nós nos inscrevemos com um projeto nosso, que foi a instituição de uma comissão de reequilíbrio de preços. Porque o que é muito comum hoje na gestão pública? É muito comum não, sempre existiu desde a 8666, né, de 93. É o que? É que quando a relação contratual entre o fornecedor, o prestador de serviços e a administração pública, ela fica desequilibrada por algum fato fortuito, em algum evento superveniente, a empresa, o fornecedor, ele pede o quê? Uma revisão dos preços, ou seja, um reequilíbrio. Mas o que acontece? O que é usual acontecer? Muitas vezes a empresa requer esse reequilíbrio, porém a administração pública ela não faz uma análise mais aprofundada de todos os pressupostos que ensejam o pedido de reequilíbrio. Simplesmente há uma avaliação apenas jurídica se a empresa atendeu ao que está pactuado no contrato, no seguinte sentido, se há previsão contratual para o reequilíbrio, se ela apresentou os documentos contábeis hábeis para dizer que o preço inicial dela, ou melhor, o custo inicial dela era A, hoje é B. Apenas isso. Agora, para além disso, existe toda uma avaliação mercadológica, avalie-se se na região onde a empresa fornece, onde está sediada aquela administração pública, se os preços variaram de fato, conforme ele apresenta. Entendi, ou seja, uma verificação. Muito mais ampla, né? Não é simplesmente uma validação pro forma. Há toda uma avaliação da conjuntura econômica daquele pedido. E o que acontece? Qual que é o resultado disso? O resultado é que o resultado dessas análises de pedido de reequilíbrio, elas são muito mais parcimoniosas. Entendi. Ou seja, não é sempre que o fornecedor pede que efetivamente ele vai ter o direito de receber aquele reequilíbrio. E o município vai conseguir justificar com base também nas análises que foram feitas, sem ficar em cima de um achismo, né, secretário? Com muito mais respaldo, com dados, com a instituição, ela faz essa validação, pesquisando os preços, enfim, seria isso. Exatamente. E para além disso, essa comissão, ela traz os princípios da governança pública. Primeiro, qual que é o princípio? Primeiro, o seguinte, melhoria regulatória.
Porque até então, o único arcabouço que nós temos de legislação que respalde essa conduta é a 866, né? Enfim, que já está na UTI praticamente, né? A partir do ano que vem ela já não, ela para de respirar, entra em vigor a 1433. Enfim, mas para além disso, o município ele pode instituir no âmbito municipal, por exemplo, que é o nosso caso, o município, ele pode instituir uma legislação, um regramento próprio. Foi o que nós fizemos. Para além da 866, nós criamos os regramentos próprios nossos, criando quais são os critérios, parâmetros, para que um fornecedor ou prestador de serviço ele requeira o reequilíbrio. E o mais importante disso, quem faz a avaliação não é mais o gestor do contrato e nem o fiscal do contrato. Ou seja, a partir daí a gente consegue encontrar o segundo princípio, que é a segregação de função. Olha só que bacana. Certo. De acordo com o Tribunal de Contas da União, existe um tripé da fraude, ou um triângulo da fraude, que é o quê? É a oportunidade, você tem a pressão, ou seja, a pressão que o indivíduo sofre, e a racionalização. Enfim, imagine o seguinte, imagine o gestor de um contrato de merenda escolar. O fornecedor de merenda escolar, ele ameaça ao gestor do contrato que não mais irá fornecer a merenda escolar se ele não aceitar o seu pedido de reequilíbrio de preços. Certo. Imagina a pressão que um gestor desse contrato ele sofre nesse momento. Imagina uma rede, que é o nosso caso, por exemplo, só para ilustrar, com 9.500 alunos, Certo. de um dia para a noite não ter a merenda lá para as crianças. Sim. Imagina a pressão que esse indivíduo sofre. Ou seja, quando a gente cria essa comissão, a gente segrega esse elemento, o gestor do contrato, de fazer essa avaliação do pedido de reequilíbrio, esse tripé da corrupção e fraude, a gente já tira, que é a pressão. Sim. Porque os membros da comissão de reequilíbrio, eles não participam, não são gestores de nenhum contrato. Eles são totalmente isentos, alheados de qualquer influência externa de fornecedor. Não está mais na mão daquele gestor Não tá. poder decidir algo assim, E eles né? são Então, de vários, inibe a eles são ação de do- vários setores dentro da prefeitura, né? E desde a controladoria, né? Dentro também de compras, licitação, jurídico, né? Todos envolvidos nesse processo. Secretário de Forma um Fazenda. grupo, Secretaria de Fazenda. né? Então a grupo de comissão, trabalho. a comissão é formada por todos esses setores, Perfeito. é onde que vai centralizar essas compras todas aí, né? Isso. Perfeito. Ou seja, você percebe que a composição dessa comissão ela é multidisciplinar. Como o vice-prefeito disse, nós temos componentes da Procuradoria, da Secretaria de Administração, de Fazenda, da Controladoria. É uma equipe multidisciplinar e totalmente alheios A gestão, à gestão do contrato. de forma direta, né? Exatamente, né? Perfeito. Então, ou seja, a grande sacada, se assim pode dizer, dessa comissão foi criar uma melhoria regulatória. Porque até então no município não havia quaisquer dispositivos que tratavam desse tema. Então nós legal. institucionalizamos, Muito criamos uma comissão por meio de decreto. A partir do decreto, essa comissão ela tem um rol de atribuições e atividades para desempenhar. Enfim, Perfeito. nós institucionalizamos, trouxemos para dentro da prefeitura, enfim, e segregamos da participação dessa comissão o gestor do contrato, ou seja, aquela pessoa que teoricamente sofreria influência De ameaças ou do fornecedor, de exatamente. pressão, qualquer coisa desse tipo. Exatamente. E quais foram os resultados que vocês já puderam colher da instituição dessa comissão? Bem, essa comissão ela foi instituída entre 2020 para 2021, mas nós mensuramos os resultados mais tangíveis, mais materiais dela no exercício de 2022. Ou seja, como é que nós mensuramos isso? Nós mensuramos o seguinte, pelo total pleiteado de reequilíbrio, de majoração dos contratos por parte dos fornecedores, pelo total concedido. Ou seja, a diferença que é o resultado obtido. Ou seja, só em 2022, nós podemos dizer que não vou dizer que foi uma economia, né? Mas podemos dizer o seguinte, foi Foi gasto a mais, custo né? evitado. Foi um custo evitado. Isso Você usou uma boa expressão, Larissa. O custo evitado de 2022 desses processos ultrapassou R$1 milhão. 1 milhão e 200. Olha, quase 1 milhão e que 200 interessante reais. o resultado. Resultado muito legal. expressivo, né? Muito expressivo. Talvez era um Parabéns. dinheiro que iria ser gasto, né? Talvez por realinhamento de preços e hoje está sendo investido na cidade, né? Com certeza, retornou para o cidadão de Coronel Fabriciano um projeto como esse. Parabéns. Porque lá nós temos lá no Fabriciano nós somos signatários da governança pública.
Tanto é que antes da publicação do decreto 9.203, em novembro de 2017, nós já havíamos instituído a governança pública no nosso município. Lá em janeiro de 2017, com o primeiro mês da nossa gestão, nós instituímos esses princípios mais basilares da governança na nossa legislação. Tanto é... Através de decretos, de lei. Projetos de lei. Tanto é, Larissa, tanto é que as nossas secretarias, elas não chamam comumente secretarias municipais de administração ou de fazenda. Nós não temos, lá nós não temos. As nossas secretarias são secretarias de governança de gestão, secretaria de governança de saúde. Desde governança de saúde. Ou seja, governança em todas as áreas. Em todas as áreas, todas as secretarias. Compartilhe um pouquinho comigo, na prática, né, o que foram essas ações de governança que vocês começaram a instituir lá em 2018, secretário? Pois bem, quando a gente fala em governança ela é um conjunto de práticas e ações, né? Sim. Ou seja, e principalmente porque ela traz de maneira encadeada e muito intrínseca todas as áreas da gestão. Porque não adianta a gente falar de saúde sem falar de educação e vice-versa. Não adianta falar de saúde sem falar de saneamento. Tá tudo conectado, né? Tudo conectado. A exemplo, como o Sadi mencionou, do prêmio que nós recebemos na 10ª edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas. Eu ia até te perguntar sobre esse prêmio também. Isso, que foi a carreta oftalmológica. Perceba, foi uma ação da saúde totalmente ligada com a educação. Ou seja, nós promovemos saúde visual das crianças e, em consequência, nós melhoramos a qualidade do aprendizado, vamos dizer assim. Porque com isso nós evitamos evasão escolar. As crianças passaram a ter um melhor rendimento em sala de aula, porque passaram a enxergar melhor. Deixa eu só te interromper um minutinho para a gente contar para o espectador, que a gente estava conversando aqui antes de começar as gravações, falando um pouco dos cases que a gente ia trazer para vocês. Então eles comentaram comigo sobre esse projeto de carreta oftalmológica, que envolveu todas as crianças, né, 9.500 alunos. E da rede municipal, né? Da rede municipal. Então, desculpa, secretário, você já estava falando todos os benefícios que a gente teve com o projeto. Vamos contar um pouquinho sobre o que foi o projeto? Isso é verdade, né? Enfim, então perceba, o nosso prefeito já é médico, já é um profissional da área de saúde, já é sensível a quaisquer problemas, né, da saúde da pessoa. Segundo ponto, a filha do prefeito também tem um problema visual. Então ele é sensível por isso, pelo fato de saber que na casa dele ele tem sua filha que tem uma questão visual. Ele teve uma empatia já com uma dor que pode ser recorrente a muitas crianças. E, na verdade, detectou dentro da própria casa, né, com a filha, que ela também tinha um problema também de aprendizado. Olha. E o que acontecia nas nossas escolas municipais? Algumas das nossas crianças realmente não estavam aprendendo, né? E a professora achava precisamente que a criança era burra. Sim. Pô, não está aprendendo. Porque, né? Alguma dificuldade cognitiva, de aprender. Isso, né? Então tinha outro problema. Então os pais, nem os pais também sabiam desse problema das crianças, e nem simplesmente os professores, né? Então por isso que veio esse projeto que foi muito interessante, muito bom para o município, que é essa carreta oftalmológica, né? Trazida para o município, onde que todas as nossas 9.500 crianças da rede de ensino municipal, todas se passaram no processo de exame, né? Todas. E dentro desse processo, nós detectamos que 600 crianças precisavam de óculos. 600 crianças foram identificadas com algum tipo de problema de visão. Algum problema de visão, né? De grau pequeno, grau maior. Olha só. E todas essas 600 crianças já receberam os óculos. Nossa! Dentro do nosso município. Os óculos? Sim, todas óculos, o atendimento médico completo, os exames, tudo isso. Tudo. O município forneceu isso para essas crianças, para esses alunos, né? Exatamente. Então, como você falou, houve essa empatia do prefeito, né? Ou seja, em perceber que também as crianças da nossa rede municipal poderiam ser acometidas, né? De qualquer problema de acuidade visual. Muito interessante. Enfim, e foi como o Sadi disse, você imagina, praticamente 7% do universo dos nossos alunos. É um percentual alto, né? É significativo, né? Imagina, 600 crianças nos absolutos, né? Então isso preocupou a gente. Só que o projeto ele não para ali, porque eu posso afirmar que eu uso óculos desde meus 4 anos de idade, então não é simplesmente fazer uma única consulta médica, você colocar um óculos e acabou, não é isso.
É contínuo, né, José Márcio? Você tem que fazer o acompanhamento, né? Então, o nosso projeto ele não se encerrou ali. Que esse ano já teve novamente. Teve de novo, né? Ou seja, já passou novamente a carreta. Então, todos os anos, a ideia do município da gestão é todo ano continuar com esse acompanhamento das crianças, porque vai entrando criança nova na rede pública, né? Que bacana. E tá tudo conectado mesmo, né, secretário? Como você estava conversando, essa foi uma ação de saúde pública no âmbito da educação municipal, ou seja, a gente vê como as duas áreas estão super conectadas. E aí, voltando ao que o senhor estava comentando sobre a governança, né? A governança, ela acaba interligando todos os processos da prefeitura. Então, voltando aos princípios da governança que a gente estava conversando, quais aspectos você considera mais relevantes ou os principais pontos que você destacaria nesse âmbito de governança? Pois é, como eu falei para você, um primeiro princípio dentro da governança foi a melhoria regulatória. Ou seja, não basta ver, não basta ver, por exemplo, uma legislação macro, às vezes muito generalista, se no seu município você não tem uma legislação própria, adequada à sua realidade, aos seus problemas. Então, o primeiro ponto foi esse, lá em 2017. Foi a gente criar uma legislação, seja por meio de leis aprovadas no parlamento municipal, seja por meio de decretos, ou seja, para você criar toda a base, o arcabouço legal, para você trabalhar com segurança. Então, o primeiro passo foi esse, criar regramentos para você poder trabalhar. E para os servidores também poderem cumprir o que foi estabelecido com segurança. Que os procedimentos que estão sendo adotados são procedimentos que estão regulamentados. E a gente vê muito isso no âmbito do governo digital. Né? Eu, falando mais especificamente do governo digital, que é uma área que eu tenho mais conhecimento dentre as áreas técnicas da gestão municipal, muitas vezes a gente avançava com rotinas, com novas rotinas implementadas no âmbito ali de tramitações de documentos, da legalidade desses documentos, mas que tinham que estar respaldadas por um decreto para que fossem vigentes e dessem segurança para os gestores por trás desse projeto. Então, eu acredito que isso é fundamental para você ter um encaminhamento de qualquer governança que seja. No caso, eu estou mencionando aqui uma governança especificamente digital, mas em todas as áreas isso é fundamental, né? Ainda mais numa administração pública, né? Que se diz que na administração pública os servidores ficam à vontade. Né? E você plantar isso dentro de uma gestão pública é muito difícil, né? Principalmente pelo lado cultural dos servidores, né? Com certeza é um desafio, de seguir regras, né? Seguir regras e ter objetivos junto com os gestores que vai pela cidade. Né? A lei ajuda muito, né? Eu acho que é até uma dica para os gestores que estão acompanhando a gente hoje nesse GovTalks. Se você tem um novo projeto que você queira instituir, se você sofre algum tipo de resistência, né? Essa mudança, ela acaba sendo uma dificuldade para qualquer ser humano. Você, às vezes, está habituado com um processo de uma determinada maneira e é difícil mudar, a gente sabe disso, né? Exato. Mas poder instituir regras, leis, decretos que possam ali amparar as mudanças que vão ser realizadas, trazem mais segurança e transparência também, né? Exatamente. E dentro desse processo todo, a Sônia foi uma parceira. Porque não adianta a gente ter um bom aparato legal se o nosso sistema de informação ele não for capaz de absorver esses regramentos. Sem dúvida, é fundamental que a tecnologia acompanhe, né? É fundamental, isso. E é importante o seguinte, a gestão pública não pode ficar aliada, não pode ficar apartada das inovações tecnológicas. Ou seja, o mundo digital, o mundo tecnológico, ele tem que vir do setor público. Isso é essencial. Perfeito. Não adianta hoje, em pleno século XXI, nós dissermos que a tecnologia ela não é importante no poder público. É impensável. É impensável isso, né? Enfim, então ao longo desse processo, desse tempo todo, a Sônia foi uma parceira, foi e é uma parceira de primeira ordem, para que a gente pudesse implementar essas mudanças dentro da gestão do nosso município, né? Então, avançando um pouco mais, eu fico muito empolgado quando falar de governança, muito empolgado. É para isso que a gente está aqui hoje, secretário. Ainda mais quando a mudança que a gente teve dessa gestão, né? Não, principalmente. E quando você chegou na prefeitura, não tinha nada, né? Praticamente. Exatamente. Era um papel e caneta, né? E ver os resultados também que estão hoje, é muito gratificante. Eu cheguei a arrepiar. Que porque, bom, como o Sadi disse, né? Nós chegamos lá no comecinho, na incipiência da gestão, 2017. Ou seja, na incipiência em todos os aspectos mesmo, não só no aspecto, né, da cultura, da filosofia de gestão, mas de estrutura. A gente não tinha espaço digno para trabalhar. O espaço físico não tinha nada. Não tinha nada. Ou seja, era penoso quando nós vimos lá o ambiente, as quais nossos servidores estavam lá
trabalhando o seu dia a dia. E foi construído um novo Paço Municipal, né? Foi, exatamente. Eu preciso ir lá conhecer, inclusive. Um espaço muito moderno. Sou convidada, né? Larissa. Está convidado Tá para bom. conhecer e tomar um café com a gente lá. Quem sabe o próximo Gov Talk você pode gravar no nosso estúdio. Olha Vai ser um só. prazer te receber, Larissa. Os nossos Nós temos telespectadores estão aqui o estúdio de muito prova. moderno lá, né? Onde Que a gente faz as legal. lives, né? Nós Isso. temos lá o... Que bacana. Esse é mais um investimento tecnológico de uma Também, visão da sim. gestão de estar próxima do cidadão através Isso. de uma comunicação mais eficiente, né? Com o cidadão, com a população. O que é Exatamente. importante é mostrar, né, o que é sendo feito pela cidade, né? Então a gente tem que mostrar a publicidade do que é feito, né? Com certeza, para todo mundo ver Entender o que a gestão está a transparência, né, A do que está sendo transparência feito, desse né? Onde está ponto. sendo investido o dinheiro do cidadão, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente realiza ações dentro da prefeitura, os gestores realizam projetos, realizam ações e não comunicam isso de maneira assertiva para a população. No próprio caso do governo digital, quantos serviços públicos são ofertados hoje já de maneira digital nos portais das prefeituras e às vezes o munícipe nem sabe, ele vai lá, se desloca, chega lá e fala, não, esse serviço... Muitas vezes ele é atendido, mas ele não sabe que ele poderia ter feito aquilo de casa, né? No conforto de casa, na internet. Então, essa comunicação com a população ela é fundamental, né? Fundamental. E ela é mais um princípio da governança, que é a transparência. Que é a transparência. Ou seja, porque a transparência, ela não se dá de maneira como muita gente pensa, assim, num ambiente legal, que é só publicar ato. Ou seja, a comunicação também, ela é um esboço da transparência. Perfeito. E aí é interessante, Larissa, quando a gente fala em governança, por mais que o conceito seja muito abstrato, o que é governança? A gente lê lá os princípios da governança. Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, transparência. Parece abstrato. Mas aí que está o pulo do gato de Fabriciano. Por quê? Nós conseguimos transformar, materializar esses princípios abstratos em ações práticas. Ações concretas. Projetos. E assim, veja bem, não é nada complexo. Talvez algumas pessoas pensem, né? É difícil você implementar a governança no município. Mas não é. Existe uma dezena de ações simples, ações práticas, né? As quais um gestor pode implementar e dar a matéria, a materialidade à governança. Os resultados, de fato, né? Exatamente, as entregas. Que tipo de entregas são mais rápidas de serem implantadas, com os resultados também mais fáceis de serem alcançados? Porque, normalmente, quando a gente vai implantar um novo projeto, se ele for um projeto complexo, um projeto muito amplo, é recomendado que a gente comece com ações rápidas, né, que sejam mais fáceis, de baixa complexidade e com altos resultados, porque assim a gente começa a ter uma adesão mais forte em relação àquele projeto. Eu compreendo, mas se tratando da governança, ela é um pouco anacrônica. Ela não existe, por exemplo, assim, um começo meio um fim, vamos dizer assim. Eu não tenho que necessariamente implementar um princípio para depois implementar um outro. Pode ser simultâneo. Pode ser simultâneo. Não existe essa sequência, esse sequenciamento. Amarração. Não existe, né? Bacana. Mas respondendo a sua pergunta, que princípio pode ser implementado de maneira rápida e o resultado pode ser mais imediato? Melhoria regulatória. Ou seja, porque basta criar um regramento novo. Perfeito. No nosso caso, com a comissão de reequilíbrio. Ou seja, lógico, é necessário que um tempo de estudo, você tem que debruçar um tempo em leitura, em estudo, mas em termos assim diferente de um projeto estrutural, certo. Ou seja, ele é muito mais rápido. Sim. É muito mais rápido, né? O retorno é mais rápido, né? Sim. Não é um projeto de grande extensão, mas é um projeto interno que te traz muita economia. E uma das coisas que a gente, desde o começo de 2017, 2018 da gestão, é a questão de arrumar a casa primeiro, né? E foi o que aconteceu, né? Nos 2, 3 primeiros anos da gestão, foi arrumar a casa, porque a gente nem casa nós tínhamos, né? É igual nós temos e hoje nós temos um prédio muito moderno, né? Eficiente, e agora reinauguramos, né? Fizemos a reforma também do antigo Paço também municipal, agora que bacana. Que fica anexo pé do outro. Entendeu? E sempre foi uma questão que o prefeito falava com todos, né, os gestores lá dentro, os secretários, gente, vamos arrumar a casa primeiro. Quando a gente organiza a casa, agora a gente vai para a cidade. Eu acho isso muito interessante. E foi o que aconteceu, né? Foi feita essa organização, uma reestruturação, todinha né? Todos os setores, né? A economicidade, né? A eficiência lá dentro, né? Os resultados, projetos, né? As metas para poder fazer isso.
E hoje a gente vê a cidade totalmente em grande desenvolvimento, obras para todo lado. Entendeu? Organizada. Porque para fazer os projetos mais complexos, a gente tem que começar do básico. Não adianta começar com o que é o mais complexo, projeto de infraestrutura, se a gente não vai ter nem como administrar a forma como estão sendo executados esses processos dentro da prefeitura, né? Exatamente. E como o Sadi colocou, e quando ele falou, teve que arrumar a casa, literalmente arrumar a casa, né? Mesmo, né? Ou seja, não só no aspecto, vamos dizer assim, conceitual, mas na prática mesmo. Porque em termos de estrutura, nosso espaço físico era muito, mas muito mesmo sucateado. Além de um outro elemento também. Até então, o município tinha diversos imóveis alugados para servir de espaços de centros administrativos. Então, uma primeira ação nossa foi o quê? Uma das primeiras, na verdade, simultâneas, né? Como você bem colocou. Foi o quê? Foi construir um espaço próprio no imóvel do município para a gente se livrar dos aluguéis. Otimizar o recurso do município, né? Exatamente. Parar de desperdiçar recurso, né? E todo nesse processo, né, a gente trouxe quase todas as secretarias ali para os nossos prédios públicos, né? Se não me engano, hoje nós temos uma secretaria apenas que paga um aluguel. Isso. Só a economia do ano foi 1 milhão e, se não me engano, 1 milhão e 700. Nossa, de todos os aluguéis. De todos os aluguéis que a gestão pagava. Fora que você ter todas as secretarias também centralizadas num prédio único, você tem uma eficiência também maior. Isso, todos os prédios já são reformados, prédios nossos, devendo nada, nem um centavo. Nossa, que coisa boa. Porque havia uma desconcentração muito grande, né? Desses locais, vamos dizer, dessas unidades administrativas. Porque é natural que UBS, escolas, elas sejam desconcentradas. Você tem que ter um local de atendimento no bairro. Sim, você tem que levar o serviço para o cidadão. Mais próximo de cada localidade. Exatamente. Agora, com relação ao centro administrativo, o coração pensante, vamos dizer, se vamos usar essa expressão, ele tem que ser concentrado. A administração tem que estar junto da Fazenda, tem que estar junto da Procuradoria, tem que estar junto da comunicação, do RH, do planejamento, do tributário. Fica muito mais dinâmico, né? Muito mais rápido. Foi isso que nós fizemos, nós concentramos. O processo de um dia todo, que era antigamente, né? A Secretaria se daqui, atravessava 2 quadras, 3 quadras, voltava no final da tarde. Hoje não, só descer, 15 minutinhos o processo está ali. Já resolve, muito mais. Mas uma coisa mais importante na questão dessa economicidade que a gente tem do aluguel é a valorização do servidor. Uma condição digna de trabalho, entendeu? Os espaços modernos, né? Exato. Isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Quem é que gosta de trabalhar num ambiente desagradável, né? Isso influencia na produtividade. Com certeza tem ganhos que a gente não consegue nem mensurar em relação à produtividade, a sensação de bem-estar que essas pessoas sentem hoje ao estarem trabalhando num local mais tecnológico, mais moderno, né? Às vezes até mais claro. Até a iluminação faz diferença nesse contexto. Ou seja, muito mais ergonômico, né? Sim. Né? Enfim, isso, como você falou, isso traz elementos não tangíveis para o processo, né? Que é a motivação, por exemplo. Com certeza. Ou seja, o servidor ele trabalhar num ambiente adequado, ergonômico, né? Com as boas ferramentas à sua disposição, o quanto que isso motiva ele a trabalhar. Não é verdade? Então, como o Sadi bem colocou, é uma preocupação também com o bem-estar do trabalhador. Porque nós temos as ferramentas, né? Mas nós temos que... A mais importante são as pessoas. Exatamente. E a gestão, a gente sabe muito bem que nós temos lá o nosso gestor, nosso prefeito, mas sozinho não faz nada, né? A gente precisa de toda a equipe embaixo para poder fazer isso aí. E a valorização deles é a mais importante que tem. Isso, porque o maior patrimônio que uma gestão pode ter é o seu servidor. São as pessoas. Com certeza. Porque quem está na linha de frente, atendendo o cidadão, atendendo as nossas crianças nas escolas, as pessoas nas UBS, no hospital, é o servidor. Então, ou seja, a gente tem que ter um grupo de servidores motivados, satisfeitos, porque o resultado dessa motivação vai ser a qualidade na prestação do serviço, no atendimento humanizado. Isso que realmente importa. Se os servidores também estiverem mais satisfeitos, com melhores condições de trabalho, eles também vão ter um ganho, o cidadão vai ter um ganho em relação à melhoria da qualidade do serviço público prestado, né? A motivação deles é melhor, entendeu? O objetivo deles se assimila com o da gestão. Perfeito. Porque eles estão ali sendo valorizados por isso. Né? E até o absenteísmo da massa de servidores reduzem. Se você trabalha num ambiente saudável, um ambiente ergonômico,
né? Enfim, onde as relações humanas são saudáveis, né? Ou seja, isso estatisticamente foi comprovado. Depois da mudança do nosso ambiente de trabalho, é lógico que o absenteísmo é uma questão muito complexa, né? Ou seja, a gente não pode relativizar e a gente nem pode, inclusive, tratar de um tema de tamanha complexidade, né? Dizendo que é simplesmente essa solução. Lógico que não é assim, né? Não é tão simples. Não é tão simples, né? Porque trabalhar com o recurso humano é algo muito complexo, né? Então, para problemas complexos, você não pode apresentar soluções simples. Sim. Né? Você não pode agir dessa maneira. Mas, enfim, em média, nós reduzimos de 25% a 30% o absenteísmo. Olha, nossa. Do administrativo. Impressionante então esse é um dado importantíssimo para a gente. Muito interessante isso e comprova, né, exatamente o que a gente estava falando sobre as condições de trabalho, enfim, sobre essa melhoria estrutural de infraestrutura. Então vamos voltar aqui falando um pouquinho do tema do nosso GovTalks de hoje, né, que é a governança, secretário. O senhor estava comentando sobre os indicadores, as ações que foram feitas. Então a gente tem aí o lado das regulamentações, das leis, dos decretos, da transparência. O que mais que a gente pode trazer hoje para os nossos gestores públicos que estão aqui assistindo a gente, ou telespectadores, em relação a implementações na área de governança nos municípios? Larissa, veja bem, a partir do momento que o município cria uma legislação, um arcabouço legal sólido, associado com a transparência, nós temos outros dois elementos que isso reflete para a sociedade, que é a confiabilidade e a integridade. Perfeito. Que são outros dois princípios da governança. E eu avançaria um pouco mais ainda, né, dentro desse arcabouço, desse escopo da governança, que se eu tenho uma boa legislação, se eu gero resultados tangíveis e concretos para a sociedade, isso significa dizer que eu aumento a minha capacidade de resposta, que são as entregas para a sociedade, que a capacidade de resposta é mais um princípio da governança. Enfim. Mais agilidade, mais eficiência, tudo isso está dentro da capacidade de resposta. Exatamente, porque dentro do município, uma gestão municipal, você pode ter vazios assistenciais. Ou seja, você pode ter uma demanda reprimida de consultas, de exames, cirurgias, você pode ter uma demanda reprimida de atendimento de crianças, melhor dizendo, de crianças nos CMEs, que são os núcleos municipais de infância, né? Melhor dizendo. Centros municipais, melhor dizendo, você pode ter vazios assistenciais dentro de pessoas atendidas pelo CRAS. Então, quando você implementa uma estrutura para atender a população, para cobrir esses vazios assistenciais, você aumenta a sua capacidade de resposta. Você aumenta a sua capacidade de atendimento. De atendimento. Os vazios que você está comentando seriam aí uma demanda que está no limbo? Uma demanda reprimida, que está no limbo. Exatamente. Tá. O que é muito comum hoje, em se tratando desse limbo que você disse, de uma demanda reprimida, são de cirurgias, atendimentos especializados. Porque, teoricamente, o município, ou a maioria dos municípios, eles atendem só a atenção básica. A parte especializada, muitos municípios não têm. Certo. Então, eles dependem de consórcios, dependem de pactuar esse serviço com outros municípios. Né? Exatamente. Então, quando você implementa uma estrutura, que no nosso caso, recentemente nós inauguramos, lá em Fabriciano, o Centro de Especialidades Médicas. Olha, que lá bacana. reúne um conjunto de especialidades, as quais, que a atenção básica comum ela não tem, ou seja, lá o clínico geral, ele faz o atendimento primário. Se aquele paciente for necessário avançar para uma consulta especializada, ele dá um encaminhamento para o nosso próprio SEM. Isso reduz, inclusive, Larissa, o gasto com o TFD, com o transporte fora o tratamento de saúde fora do município. Isso traz para dentro da gestão do município, Exatamente. Traz maior eficiência, você atende esse cidadão de uma maneira mais integrada. Exatamente. E consegue ter uma capacidade também de atendimento maior. Muito maior. Esse investimento nesses consultórios especializados, houve algum projeto para que isso se efetivasse? Isso aí. Nós inauguramos agora, 2023 agora, em janeiro, né, no aniversário da cidade. Um investimento próprio do município, nenhum recurso de fora, um investimento ou empréstimo. Fizemos essa obra em torno de 12 meses. Começamos no começo de 2000 se eu não me engano, final de 2021, né? Era para entregar no final de 2022, atrasou um mês. Em janeiro foi entregue. Uma área de mais de 3 mil metros quadrados. Olha, construída. Que bacana. São mais de 23 especialidades médicas, tudo centralizado num espaço só, entendeu? Espaço moderno, entendeu?
Parabéns Ele fica pelo resultado. anexo à nossa UPA, né? Em frente à UPA, né? Também otimiza, né, a Otimiza o produtividade. Nós tínhamos essas especialidades, elas estavam dentro da cidade, em várias partes, né, alugadas, em áreas alugadas, e agora está tudo centralizado, né? Nós estamos com mais de 28, né, especialistas, né, desde cardiologistas, oftalmos, dentistas, né? Tudo para, igual o Zé Márcio falou, realmente, né? Nossa, que bacana. Da atenção básicas, onde que são encaminhados para o SEM, para poder tirar essa fila de espera, né? Reprimida, Perfeito né? esse projeto. E além disso, como o Sadi bem mencionou, nós agregamos mais especialidades. Porque é muito comum, aqui para os gestores que nos assistem nesse momento, é muito comum nos municípios pequenos, eles têm um dispêndio muito grande com o TFD, que é o tratamento fora do domicílio. O que é isso? Você tem que pagar uma consulta médica ou mesmo traslado do paciente para uma outra cidade, uma cidade polo de referência, para atender aquela especialidade. Enfim, é um custo muito alto, além do risco no deslocamento que esses pacientes ficam expostos. Alguns de nossos também que iam até a Belo Horizonte, né? Exatamente. Era 200 quilômetros. Né? Certo. Então, quando você agrega tudo isso, todas essas especialidades dentro do seu município, você reduz o seu custo com o transporte, né, fora do município, você dá mais segurança, dignidade, e como eu lhe falei, aí então você consegue aumentar a sua capacidade de resposta. Perfeito. Porque você reduz a fila de espera, você reduz essa lacuna, esse vazio, esse limbo assistencial. Perfeito. Essa demanda reprimida, você consegue enxugá-la, né? Ou seja, e tudo mais para quê? otimização para todas as áreas, né, secretário? Exatamente, porque uma coisa que eu penso, que eu percebo, né, que os gestores se esquecem, qual que é a missão principal do gestor público? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso papel. Tudo que a gente falou aqui, né, essas abstrações que nós falamos aqui, tem qual finalidade? É melhorar a vida do cidadão. Esse é o nosso papel. Sim. Tudo que eu falei aqui, na verdade, é o meio, ou seja, é o instrumental, é a ferramenta. Porque a entrega, o produto final, é o quê? É o cidadão sendo bem atendido. E perceber uma melhoria, isso que é importante, né? Exatamente. E ele perceber essa melhoria na vida dele, na qualidade de vida da família dele, poder perceber, com certeza, um projeto como esse na área da saúde trouxe impacto na vida das pessoas. Com certeza, um projeto na área da escola também trouxe impacto na vida das pessoas. E a gente pode, inclusive, falar, né? Hoje está muito em alta os projetos de ESG, que a gente vê que são os projetos que trazem impacto na vida das pessoas na área social, na área da governança, na área do meio ambiente, né? Na área privada a gente fala muito desses projetos, o alcance de impacto que eles podem trazer na transformação da sociedade. E na área pública isso ainda não está tão divulgado, né, José Márcio? Larissa, nós comentávamos antes, agora há pouco, sobre o ESG, o artigo mais, vamos dizer assim, mais antigo, vamos dizer assim, que eu encontrei sobre ESG no setor público, ele data de 2021, ou seja, ele é recente, né? Ou seja, enquanto que na iniciativa privada o conceito do movimento ESG ele já é discutido já há mais de 40 anos, desde os anos 70, sobretudo nos Estados Unidos, Sim. No poder público ele começa agora, né? É um início de uma discussão de como trazer isso. E como trazer isso hoje no âmbito público, projetos de impacto, assim, é óbvio que a governança, a gente está falando de governança, então é impossível não falar de projetos de governança atrelados ao ESG, mas como trazer esse conceito que já está tão em alta na área privada no âmbito da gestão pública municipal? Pois é, eu entendo que o ESG... Bem, melhor dizendo, eu vou fazer uma breve contextualização aqui. No Brasil, nos anos 90, né, com o ministro Bresser Pereira, ele instituiu no Brasil, naquele momento, o gerencialismo, né? Uhum. Ou seja, baseado na NGP, que é a nova gestão pública, né? Muito bem. A governança é uma evolução lá da nova gestão pública, do gerencialismo. Legal. Então, ou seja, quando a gente traça um parâmetro, um histórico, uma linha do tempo, uma timeline, né, da evolução da gestão pública, nós temos lá nos anos 90 a NGP, início dos anos 2000 a governança, e eu diria que agora, nessa segunda, aliás, caminhando para a terceira década desse século, a ESG. Olha, que Ou bacana seja, eu vejo que a ESG é uma evolução da governança
tal como a governança foi uma evolução da NGP. Que legal isso, eu não tinha pensado desse ponto de vista. Eu achei muito interessante, eu tô lendo agora um pouquinho sobre ESG, achei muito interessante, né, como eu falei, você tem muito poucos artigos sobre ESG no poder público, ou no setor público, muito pouco. Mas assim, pelo pouco que eu li, eu percebi que há um intrincamento, né? Enfim, como implementar o ESG na gestão pública? Primeiro ponto é o seguinte, se o município ele já é signatário, já começou a implementar alguma ação de governança, para ele seguir esse movimento da ESG vai ser muito mais fácil. Com certeza. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala em melhoria regulatória, integralidade, melhoria, prestação de conta, transparência, eu diria que dentro da governança, nós temos ainda um desdobramento, que é a melhoria da qualidade do gasto. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei aí da telefonia, eu citei de maneira, foi de propósito, porque foi um projeto nosso fabriciano, nós mudamos o nosso modelo de telefonia, nós migramos da telefonia analógica, né? Uma telefonia digital, tipo VoIP. VoIP, Enfim, o que isso representou em termos relativos de economia? 70% de economia. Nossa, é 70%. muito expressivo, né? Eu fico pensando, Sadi, você como empresário, ouvir esse número, 70% de economia, como que ela gostou de ouvir? É quase surreal. Quando você fala empresário e olha os números lá embaixo, né? Quando você fala na iniciativa pública, ninguém se dá conta. Ah, telefone? Por que isso? Mas só de economia dessa telefone foi mais de 300 mil por ano. Nossa. De economia de telefone. Hoje aqui todos dos os projetos... nossos prédios públicos, né? Quer dizer, isso que traz o retorno. Para onde está indo esse retorno? A população. É uma Hoje rua aqui, asfaltada. Todos os projetos que vocês já falaram aqui já estão somando aí, eu acho que quase 3 milhões que a gente está falando, e deve ter muitos outros projetos de economia. Muito mais. Tem um sendo implantado agora, né? Exatamente. Mas pode acabar de falar disso. Só completa esse aí da telefone. Esse aqui é o... Porque assim, eu falo com muita satisfação disso, porque na época eu estava como secretário de administração no Fabriciano, né, a secretaria ela puxou esse projeto de melhoria da qualidade do gasto. E dentro desse projeto macro, essa ação da troca da telefonia analógica para digital foi uma das ações. Que bacana. Tivemos outras mais, né? Enfim, somando todas as ações nossas de melhoria da qualidade do gasto, né, que começou, como o Sadi disse, né, com a concentração dos aluguéis, né, tirando os aluguéis, né? Isso, dos centros administrativos para acabar com os aluguéis, telefonia digital, ilhas de impressão. O curioso de impressão é o seguinte: o que é vamos dizer assim, o pulo do gato da ilha de impressão? O software a qual nós embarcamos nas impressoras, ele tem uma programação da seguinte maneira. Primeiro ponto é o seguinte: aquele conceito antigo de que ao lado da mesa do funcionário tem que ter um telefone, uma impressora, ele só faz esse movimento para esticar o braço para buscar as coisas, nós acabamos com isso. Isso não existe mais. Fora que daqui a pouco a impressão também vai acabar muito mais por causa da gestão sem papel, né? Ou seja, é uma outra evolução. É uma outra evolução. Isso. Enfim, nós colocamos as ilhas de impressão, ou seja, uma impressora centralizada que vai atender um conjunto de servidores. Perfeito. Muito bem. Isso por si só, o fato do trabalhador ter que levantar para buscar impressão... Já evita. Já inibe um pouco. Segundo ponto interessante que nós colocamos nesse sistema. O documento, para ele ser impresso, o usuário tem que sair da sua mesa, se dirigir até a impressora e habilitar a sua senha. Muito bem. Passado 12 horas, se a pessoa não for liberar o documento para impressão, automaticamente aquele documento ele é expurgado da fila de impressão. Mas é aí que está a beleza do sistema. Por quê? Nós mensuramos a nossa economia pela quantidade de documentos que são excluídos por mês do sistema. E qual que é o número? 5 mil documentos. Aí veja bem, 5 mil documentos não são 5 mil páginas, são 5 mil documentos. Se em média cada documento tem 3 páginas, ou seja, 15 mil. 15 mil folhas deixaram de ser imprimidas. E aí está o bacana da coisa. Vamos continuando ainda. Olha, vamos fazer link aqui agora com a ESG.
Olha só, nós falamos, menos papel impresso, correto? Correto. Ou seja, menos papel impresso, Sustentabilidade. menos demanda de corte de árvores, né? Ou Mais seja, sustentabilidade. mais sustentabilidade. governo. Isso mesmo. Outra ação do município, dentro do princípio da melhoria da qualidade de gastos. Nós mudamos a nossa matriz energética. Olha, isso é bem interessante. Nós colocamos em todos os prédios públicos nossos, entre UBS, escolas, os centros administrativos, placas de geração de energia fotovoltaica. Nossa! Então, olha só, nós mudamos a nossa matriz energética, ou seja, nós temos uma energia limpa, altamente renovável. Então, você perceba, isso. olha só, Larissa, que interessante. Olha só, telespectador, não, internauta, né, Larissa? Internauta, telespectador. Olha só que legal. Lá na governança, nós temos o quê? A melhoria da qualidade do gasto. Eu mudei a nossa matriz energética, da energia hídrica para a energia fotovoltaica. Ou seja, a ESG, que é na tradução livre português, que é o conceito ambiental, social e da governança, ou seja, se eu mudei minha matriz energética para uma fonte altamente renovável, eu estou tratando com muito mais zelo o aspecto ambiental e sustentável. Com certeza. Então você perceba que não dá para falar de ESG sem falar de governança. Não dá para falar de governança sem falar de ESG. Que interessante isso. Agora eu entendi melhor o conceito de melhoria da qualidade do gasto. Que antes eu estava pensando mais na quantificação em termos de valor, né? O exemplo que eu citei lá do compras, de você olhar o custo total. Claro que isso entra na conta, né? Todos os gestores privados, da área privada ou da área pública, vão fazer uma conta de economia, pensando no melhor custo possível, mas a qualidade do gasto. E isso está muito atrelado a um conceito de desenvolvimento sustentável das cidades. Que tem tudo a ver com cidades inteligentes, com o futuro, né? Com o governo do futuro, de fato. Isso mesmo. Que além da fotovoltaica, né, que nós estamos acabando de... Iluminação pública também, né? Da iluminação pública também. Ah, vocês estão terminando um projeto agora de iluminação pública. Nós trocamos todas as nossas 11 mil pontos, né? 11 mil pontos 11 mil pontos de LED. Que legal, gente. Tivemos uma economicidade muito grande de iluminação pública no município, né? Temos muitos projetos lá em Coronel Fabriciano. Se a gente ficar o dia todo falando aqui dos projetos... Que legal. Ô, Larissa, eu acho que a gente, para falar todos os projetos nossos aqui, vamos ter que gravar uns 3 podcasts. Vamos gravar a sessão 1, parte 1, parte 2, parte 3. Mas eu sei que é uma delas, né? E agora também temos a frota, nós trocamos toda a nossa frota dentro do nosso município, né? Além da economicidade, do custo de manutenção que nós temos, né? Porque nós tínhamos frotas bem antigas, né? Isso evita muito custo. Então nós tivemos aí um investimento quase 8 milhões aí para a nossa frota. Nossa frota própria. Então, quer dizer, isso tudo traz retorno ao município, né? Sem dúvida. A economicidade, entendeu? Os gastos que você vai ter em relação a isso. Então, a gente sempre preza realmente na gestão de economicidade. Entendeu? São investimentos que estão sendo realizados para o custo evitado, para um futuro mais sustentável, para uma otimização do setor. A qualidade do investimento também. A qualidade, sem dúvida, isso é fundamental. E dentro desse exemplo que o Sadio citou, né, nós temos a questão da troca, né, de todo o nosso parque de iluminação pública, né, das antigas obsoletas lâmpadas de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, por LED. Legal. E olha só que coisa interessante, né? Ou seja, não é simplesmente trocar a lâmpada de vapor de sódio por LED, não. O projeto é muito maior do que isso. Ou seja, cada um desses pontos, ele tem uma tecnologia embarcada, que é um concentrador, um controlador, que da nossa central de monitoramento, a gente consegue fazer o quê? Controlar a dimerização da lâmpada. O que é a dimerização? É a intensidade do brilho daquela lâmpada. De acordo com a iluminação natural. Exatamente. Você consegue aumentar, você começa a diminuir. E tem uma inteligência também nesses dispositivos de iluminação pública. Exatamente. Inclusive, eles são considerados IoTs, que a gente chama hoje da internet das coisas, porque eles ficam coletando dados, né? Tem até os postes inteligentes. Não sei se faz parte lá do projeto de vocês, mas assim, tem os postes inteligentes, as lâmpadas inteligentes que ficam captando dados da cidade e mandando para a central de monitoramento. Eu digo o seguinte, Larissa, voltando um pouquinho ao nosso assunto aqui, não dá para a gestão pública ficar apartada dessas inovações, não dá para ficar apartada da tecnologia. Você tem que trazer tudo isso para dentro da gestão pública, né? E aí, ainda fazendo mais ganchos ainda, né? Dentro da governança e da ESG. Ou seja, se nós temos hoje todo um parque de IP com lâmpadas, né, com maior eficiência, reduz o consumo.
Olha, eu vou trazer um número para vocês aqui, ó, um número real, Em 2018, quando nós iniciamos o projeto de troca das lâmpadas de iluminação pública, o nosso consumo em quilowatts-hora por mês, era na média de 350 mil quilowatts por mês da iluminação pública. Hoje, com 100% do parque substituído, não passa de 130 mil quilowatts. Nossa, quase um terço. Exatamente. Perfeito, Reduziu muito. fantástico. Então, você perceba, 3 vezes. melhoria da qualidade do gasto, nosso custo o custeio com a iluminação reduziu em todos os aspectos, não só o custo mensal, né, da iluminação pública, mas o custo de manutenção reduziu. E outra coisa, se eu consigo consumir menos energia, eu estou sugando menos da matriz energética hídrica. Que também foi isso. Da hídrica. Da Da hídrica hídrica. também. Olha só, então eu consigo Aí já chegou a encontrar... sustentabilidade. Exatamente, lá da ESG. ESG. Legal. Né? Bacana. Enfim, dá para expandir muito mais E a aqui. questão, pra ó. gente e chega continuar a falando. questão social também. Porque Social também. Hoje a cidade é muito Segurança. mais iluminada. A segurança A hoje. segurança pública que está atrelada à Isso aí, iluminação. a segurança pública Perfeito. hoje é bem melhor. Exato. Rua bem iluminadas, né? Todas, a cidade inteira iluminada. Eu acho que esse assunto ele vai tendo tantos desdobramentos, né? A gente começou aqui falando de governança. Acho que vamos recapitular um pouquinho. A gente está encaminhando já para o final da nossa gravação aqui, mas a gente falou de governança, a gente falou de preparar o terreno, organizar a casa primeiro para depois pensar em projetos de infraestrutura, que foi o que vocês fizeram, que eu acho que é uma dica muito valiosa para qualquer gestor que queira iniciar projetos na área de governança digital, de cidades inteligentes, porque o que adianta a gente ir lá e trocar as lâmpadas da cidade ou fazer um investimento na área da saúde pública se dentro do órgão municipal, se lá na prefeitura, a casa não vai estar organizada, não é mesmo? Isso mesmo. Vocês sabem a diferença que isso fez desde o passo municipal até os processos internos, as leis, as atualizações e modernizações que foram necessárias para que fosse possível ter resultados mais eficientes em todas essas áreas que a gente acabou de comentar aqui, né? Então, acho que é muito importante a gente lembrar dos princípios da governança, como o secretário colocou aqui, e trazer para o telespectador que está ouvindo a gente, além de todos esses exemplos, lembrar que sem ter uma casa organizada, o sucesso, ele até pode vir, mas ele demora muito mais, os resultados não são os mesmos, né? Sem dúvida. E eu gostaria de falar também um pouquinho aqui do Conselho Secretário, né? O Conselho Estadual de Secretários Municipais de Administração de Minas Gerais, é o CONESAD. Então, em 2022, o senhor foi eleito diretor-presidente desse conselho e eu imagino que o senhor, quer dizer, eu sei que o senhor teve uma grande experiência como secretário de administração antes de se tornar secretário de governo. Fala um pouco para a gente sobre o conselho. Pois bem, Larissa, a ideia, né, de criar o CONESAD, ela baseou em quê? Em todo esse universo de experiências exitosas que nós tivemos no Fabriciano, né? E para que você criar um foro? Para trocar essa experiência, para ser um multiplicador. Então, esse é o objetivo do CONESAD, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, todo secretário de administração, ele padece do mesmo mal. O que vai diferir é a intensidade da dor. Certo. Ou seja, eu acredito que um secretário de administração de uma cidade de São Paulo vai ser muito maior, talvez, do que as dores do secretário de administração lá de Rio Manso, que é a minha cidade, que tem 5 mil habitantes. Certo. Né? Enfim, mas na essência é a mesma. É a mesma coisa. Ou seja, é RH, é patrimônio, é materiais, é tecnologia, enfim, é vigilância, é zeladoria. Ou seja, isso é muito comum em toda a secretaria de administração. Né? Enfim, então por que não criar um foro, um ambiente para se discutir os mesmos problemas? Ou melhor, não é discutir problema, é discutir solução. Trazer as dores, né, para trocar essa experiência e poder pensar em solução. Exatamente, porque é o que eu disse no começo da nossa entrevista. A roda já foi inventada, já existe. O que nós temos que fazer é fazê-la girar. Ou seja, é a maior dificuldade. Que é a maior dificuldade. De repente, a minha roda está girando mais azeitada do que a do outro. Mas, enfim, é isso. Então, o CONESAD ele foi pensado, concebido com essa finalidade, de ser esse ambiente de troca de experiência, né? Ele se baseou também um pouco no CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários, da mesma maneira que também tem a Undime, que tem o COSENS, o CONASENS. Legal. Ou seja, são instâncias, né, para esse segmento. Ou seja, a Undime para a secretária de Educação,
o COSENS, o CONASENS, secretário de saúde. Agora, para os secretários municipais de administração, ou seja, nós estávamos órfãos, né, de uma entidade que nos representasse, a qual nos acolhesse as nossas demandas, os nossos anseios, enfim, que se fizesse materializar. Então esse foi o objetivo. E o CONESAD, ele foi instituído, né, a sua Assembleia Geral de Constituição, foi na 37ª edição do Congresso Mineiro de Município da MM, realizado em 2021. Então nós estamos completando nosso primeiro aniversário agora, 1 ano de instituição. Parabéns pela iniciativa. Fica o convite, né, para todos os secretários municipais de administração do Estado de Minas Gerais que queiram se filiar. É uma filiação? É uma filiação. É uma filiação. A gente vai deixar o link aqui para vocês também, divulgar, né, o CONESAD, para todos que estão assistindo que queiram participar. Falando também de todas essas premiações que vocês têm participado, tanto no Congresso da MM, né, esses prêmios de melhores práticas que o município tem recebido, eu não podia deixar de mencionar a premiação do município em primeiro lugar no ranking do Previne Brasil em relação à atenção básica na área da saúde. A gente sabe que são indicadores que são fundamentais para garantir uma qualidade do serviço público prestado na área da saúde, acompanhando esse cidadão desde o primeiro atendimento, fazendo o cadastro correto das informações para que o município tenha acesso a esses dados, acompanhando as mulheres, fala muito, né, índices que acompanham muito a saúde da mulher. Então, mais uma vez, parabéns por esse prêmio que vocês receberam, né? Por essa colocação nesse ranking, na verdade. Então, parabéns por estarem aí em primeiro lugar desse ranking, que é um resultado bem satisfatório, né? Sem dúvida, Larissa. E, como eu sempre costumo dizer, não dá para a gestão pública ela ficar aliada a ferramentas tecnológicas. E esse resultado, essa posição nesse ranqueamento, só foi possível por quê? Nós temos hoje uma ferramenta de gestão pública muito robusta, que é o módulo Saúde Pública da Soner. Ou seja, se não fosse por esse instrumental, não seria possível nós termos alcançado esse resultado. Ou seja, ferramenta é importantíssimo. Não adianta gestão, não adianta vontade do gestor se você não tiver um instrumental para poder trabalhar. Um instrumental te dê segurança, te traga robustez dos dados, enfim. Então, a ferramenta é importantíssimo. E eu digo que a Soner tem sido um parceiro de primeira ordem na gestão de Coronel Fabriciano. Esses resultados, essas premiações que nós viemos alcançando ao longo dos anos, ela só é possível porque associado à vontade, ao dinamismo, o arrojo do gestor, mais uma ferramenta que nos traga esse suporte. Ou seja, a Soner talvez não apareça nesses prêmios, mas ela está na retaguarda, dando todo o suporte para a gente. Nossa, que bacana. Obrigada pelo reconhecimento. Obrigada também por estarem aqui conosco nessa conversa que tem muitos desdobramentos, muitos projetos. A gente poderia aqui ainda entrar e falar de iniciativas na área da educação, né, vice-prefeito? Falar de diversas iniciativas, né? A gente bem que gostaria, quem sabe a gente não grave lá em Coronel Fabriciano no estúdio de vocês. Tá convidado. Mas a parte 2, a parte 3, para falar desses projetos. Vou esperar você lá então, hein? Vou lá marcar uma visita para conversar com vocês. Mas nós que agradecemos o convite por esse espaço, né? Para a gente falar um pouco da nossa gestão, da nossa cidade, Coronel Fabriciano, que a gente fica muito feliz, né? Quando você vê que a gente fica empolgado, né? Acho que a gente nem chegou a certos assuntos ainda, de tanta coisa que a gente tem de falar de Fabriciano. Então, quando a gente fala um pouquinho, a gente até empolga em relação a isso, né? Então, a gente vê a felicidade minha, a felicidade, né, do Zé Márcio, né, nosso secretário de governo, em falar do que está acontecendo. E falar um pouco disso para os outros gestores, né, que a gente nem fala mais prefeito, a gente fala gestores municipais, né? Que a gente fala em governança, a gente fala em gestores. Né? E a mudança que está acontecendo nas cidades, né? Então, acho que isso é importante, né? A gente troca experiências, né? Troca de boas práticas, né? Para cada cidade possa melhorar nas políticas públicas importantes. Nós agradecemos, eu agradeço, né, pelo convite e falar um pouquinho dessa nossa cidade, que é tão amada por nós lá. É uma satisfação muito grande como cidadã ver gestores públicos tão empolgados com as ações que são feitas, ver tantos resultados em tantas áreas, ver uma cidade que passou por transformações em um período, espaço de tempo. Às vezes a gente acha que demora muito para fazer as coisas, mas quando existe vontade, quando existe projeto, quando existe governança, quando existe procedimento e quando existe ferramenta tecnológica, que eu acho que também é fundamental, os projetos saem do papel, as coisas vão se encaminhando e os resultados estão aí para quem quiser ver. Isso. Mais uma vez, obrigada por estarem com a gente aqui
Mais uma vez, obrigada por estarem com a gente aqui nessa gravação do Gov Talks. Hoje falando sobre governança, ESG e muito mais, cases de sucesso da cidade de Coronel Fabriciano. Mais uma vez, obrigada.